Queridos, hoje para mim é o primeiro domingo aqui, né? Domingo passado eu não estive aqui com os irmãos, então hoje para mim é o primeiro domingo desse ano de 2014. Eu vou querer pregar para você hoje uma mensagem intitulada Jesus Cristo é o Senhor do Universo. Eu não sei como é que eu vou pregar esta palavra, porque esta palavra ela é muito profunda. Esta mensagem titulada Jesus é o Senhor do Universo seria a mensagem da gente estar pregando assim num seminário. Num seminário. Porém, eu tenho liberdade para pregar aqui, porque eu sei o nível de espiritualidade que nós estamos tendo. Nós estamos numa caminhada, os irmãos sabem, uma caminhada diferente. Deus nos colocou numa outra caminhada. E eu louvo a Deus por isso, irmão. Eu louvo a Deus porque o mês que vem, mês de março, nós estamos completando um ano. A Núclea está cravando um ano. E nesse um ano, Deus nos direcionou para uma visão diferente, irmão. Uma visão completamente diferente na palavra de Deus. Deus nos direcionou para que nós pudéssemos estar pregando sobre o reino de Deus, mostrando para os irmãos o quanto é importante você conhecer o reino de Deus, o quanto é importante você se colocar no reino de Deus, irmão. O reino de Deus, ele começa aqui na terra e um dia ele vai dar continuidade nos céus, na eternidade. Somente os filhos do reino, irmãos, aqueles que se posicionam no reino de Deus aqui na terra, é que vão desfrutar do reino de Deus na eternidade. Não adianta você falar assim, Jesus é o meu Salvador. Se você abraça Jesus como sendo apenas o teu Salvador, você não vai ser um cidadão do reino de Deus. E você está abraçando Jesus apenas como Salvador. Você então vai ser aquele tipo de cristão meia boca. Sabe como é que é o cristão meia boca? É aquele cara que vem na igreja só para receber cura, só está pensando em receber bênção, só vem na igreja para receber milagre. Ele não entende o reino de Deus. A pessoa que não entende o reino de Deus, a igreja e o centro espírita, para ele é a mesma coisa. A única coisa que vai diferenciar é um pouquinho o palavreado. Lá no centro espírita eles vão falar, dá um passe. Aí na igreja a pessoa vai falar, fazer uma prece poderosa, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Agora, quando você compreende o reino de Deus e você abraça Jesus como teu rei, então é diferente. Então quando você vem para a igreja, você não vem com aquela intenção de receber milagre e sair daqui com promessas de dinheiro no bolso. Você vem para adorar o teu rei. Você vem para ouvir a palavra do teu rei. Você vem para procurar descobrir a vontade do teu rei. O que é que o teu rei quer com você? Como é que o rei quer que você viva? Então o reino de Deus, irmãos, é fantástico. E essa pregação que Deus pôs no meu coração, colocou o desejo de eu estar pregando isso daí. Hoje, durante a manhã toda, eu fiquei lendo a palavra, orando, pedindo misericórdia a Deus, para que Deus me ajudasse a passar para vocês esta palavra. E eu sei que o nosso nível aqui é nível de se pregar isso. Tanto é que eu vou falar uma verdade para vocês. Eu não gosto muito de pregar em outras igrejas. De vez em quando me convidam para ir pregar em outras igrejas, mas eu chego lá e olho assim, eu só vejo meninos dentro da igreja. Só vejo meninos. Pessoas que não têm entendimento da palavra. Então aí eu fico com problema. Eu digo, o que eu vou pregar aqui? Se eu pregar o reino de Deus, ninguém vai entender nada. Então aí às vezes eu sou obrigado a pregar o cego de Jericó. Aí a turma grita, quando eu falo, o cego gritava, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a turma, E a gente percebe que a maioria das igrejas, irmãos, não estão recebendo o alimento que deveria receber. Então não está tendo aquele crescimento. Para começar esta pregação, eu preciso dar uma explicação para os irmãos.
E essa explicação eu queria que você visse comigo na primeira carta de João, no capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Eu espero que você esteja aí com a Bíblia e que você esteja pronto para ler a palavra, tá vendo? Pronto para a gente ler. É a palavra de Deus, é a Bíblia que vai nos levar para o caminho certo. Primeira carta de João, no capítulo 1, 1 João, capítulo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Eu li esse texto aqui, irmão, só para dar uma explicação para vocês. O verso 3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Fala assim comigo: o que vimos e o que ouvimos. Querido, quando a gente estuda a palavra de Deus, nós precisamos ter alguns entendimentos, irmão. A palavra de Deus, ela escancara para a gente toda a realidade de Deus. Ninguém precisa viver nesse mundo ignorante de Deus. Eu acho que se tem uma coisa, irmão, que todo mundo deveria ter fome, é de Deus. O mundo inteiro, irmão, deveria ter aquela vontade de buscar Deus, de conhecer Deus, de saber quem é Deus. Não é de falar Deus, todo mundo fala Deus. Todo mundo na hora do aperto diz assim: ai meu Deus. Mas ele não sabe quem é esse meu Deus. Todo mundo fala isso, né? Ai Deus, mas ninguém sabe quem é Deus. Porque a pessoa não tem aquele desejo de buscar, de conhecer Deus. Eu acredito que o mundo deveria ter essa fome. Eu gosto lá na minha casa, quando eu estou orando assim no quintal, no terraço que tem lá na minha casa, eu gosto de orar olhando para o céu. Sexta-feira, na hora daquela chuva, eu estava lendo a palavra de Deus, e enquanto estava aqueles relâmpagos, eu fechei a Bíblia e fiquei olhando para o céu e vendo aqueles relâmpagos, e eu glorificava a Deus. Eu dizia: Senhor, que poder tremendo o Senhor tem. Vendo aqueles relâmpagos, eu olhando assim, aquelas nuvens se movimentando nos céus, e eu sabendo que Deus está acima de tudo isso. Então a gente deveria ter essa fome de Deus. O mundo inteiro deveria ter isso. Olhar para o céu e falar: puxa vida, eu quero Deus, eu quero saber quem é Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero ter contato com Deus. Então a Bíblia, ela escancara para nós Deus, irmão. Porém, nós precisamos entender o seguinte: há dois tipos de revelação de Deus na palavra. Primeiro, aquilo que foi visto e ouvido. Então, aquilo que homens de Deus lá no passado viram e ouviram, eles escreveram para que a gente tivesse conhecimento. Então esse é o primeiro grupo de pessoas na Bíblia que eu tenho que entender: aqueles que viram e aqueles que ouviram. Então João, na sua primeira carta, ele diz isso: aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, isso nós estamos falando para vocês. Então você vai ver na Bíblia o primeiro grupo de pessoas que viu e ouviu. Então você vai ver um grupo de profetas, homens que ouviram de Deus, e eles então relataram aquilo que eles ouviram. Homens que viram, por exemplo, Moisés não só ouviu de Deus, mas ele viu o mar vermelho se abrindo, ele viu quando caía maná do céu. Então aquilo que ele viu e ouviu, ele escreveu. Você vai ver que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi escrito por pessoas que viu e ouviu. Eles escreveram ali o que eles viram e aquilo que eles ouviram. Aquilo que eles viram Jesus fazer e aquilo que eles ouviram Jesus falar. Eles escreveram. Então você vai ver isso no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João.
e no livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos você vai ver uma descrição do que Jesus fez, do que o Espírito Santo de Deus estava fazendo. Então são pessoas que escreveram aquilo que eles viram e aquilo que eles ouviram. Porém, irmãos, chega um momento que a capacidade humana de ver e de ouvir não tem condições de ir além daquele ponto. Por exemplo, quando se trata da eternidade, quando se trata do céu, quando se trata das coisas eternas, olho humano não viu, e ouvido humano também não ouviu. Então aí, como é que a gente toma conhecimento? Aí já é através da revelação que o Espírito de Deus dá ao Espírito do homem. Então aquilo que a gente tem condições de ver e de ouvir, foi escrito por pessoas que viram e que ouviram. Porém, tem coisas que o olho humano não viu e que o ouvido humano também não ouviu. Então isso veio ao nosso conhecimento por revelação do Espírito de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não viu Jesus. Ele não viu. Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus estava, por ocasião da morte de Jesus, Paulo não era convertido. Então Paulo não conversou com Jesus aqui na terra. Paulo não viu Jesus sendo crucificado. Paulo não fazia parte da equipe de Jesus naquela época. O apóstolo Paulo ele vai ser agregado ao grupo apostólico cerca de 10 anos mais tarde. 10 anos mais tarde, quando a igreja já existia, Atos dos Apóstolos, a igreja já estava se reunindo, aí o apóstolo Paulo vai se converter. Ele vai ter um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Jesus aparece para ele não em forma física. Jesus aparece para ele na forma de uma luz muito forte na estrada de Damasco. Porém, o que vai acontecer com esse homem chamado Paulo? Ele vai ter revelações do Espírito, revelações sobre as coisas eternas, que o olho humano não viu e o ouvido não ouviu. Então ele vai ter revelações e ele então vai escrever aqui na Bíblia aquilo que lhe foi revelado. Por exemplo, quando Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja, ele diz que a igreja será arrebatada num abrir e fechar de olho. Paulo não viu o arrebatamento da igreja, mas o Espírito de Deus revela no Espírito de Paulo, e Paulo então escreve para a gente, para que a gente tome conhecimento como vai ser o arrebatamento da igreja. Você vai ver o apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, ele tendo a revelação do final de tudo, do final do mundo, do final das coisas. Aquilo ali, o João não viu acontecendo aqui na terra. Aquilo ali foi revelado a João, e o João em espírito foi arrebatado, e em espírito então foi que ele viu os acontecimentos do Apocalipse. Então nós precisamos entender isso. Você vai ver lá no Velho Testamento, Davi, era o rei Davi. Davi não era assim um profeta, porém o Davi recebeu revelações e ele escreveu em forma de salmos. Ele vai ter revelações no seu espírito, no espírito dele ele vai ter revelações e ele então vai relatar. Então são duas maneiras, irmãos, que a gente tem, que a gente precisa entender quando a gente estuda a Bíblia. Primeiro, aquilo que se viu e ouviu foi relatado. Então quando diz lá que Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda, aquilo ali, o João que relatou aquilo, ele viu quando o cego, quando Jesus passou, o paralítico estava lá, quando Jesus conversou com ele, então ele viu. Então ele relatou aquilo que ele viu. Quando Jesus falou o sermão da montanha, e eles relataram, eles ouviram quando Jesus falava o sermão da montanha, então eles relataram. Agora você vai ver coisas aqui que ouvido humano não ouviu, e nem olho humano viu, porém foi revelado pelo Espírito de Deus, o Espírito da pessoa. Quando nós estamos, irmãos, no reino de Deus, quando você faz parte do reino, e você está vivendo como verdadeiro filho do reino, o teu Espírito tem acesso ao Espírito do Pai, ou o Espírito do Pai tem acesso ao teu Espírito. Eu sei que na igreja, quando a gente fala assim, Deus falou comigo, os irmãos às vezes ficam falando, mas como é que Deus falou com ele? Querido, se você é um cidadão do reino de Deus,
se você abraçou com Jesus como teu rei, e você está em obediência a este rei, você está obedecendo os princípios do reino de Deus, você vai sentir que ele fala no teu espírito. Você vai sentir que o teu espírito recebe revelações de Deus. Você vai ter aquela convicção. O Espírito de Deus, ele vai falar. Não tem como você explicar para outra pessoa. Quando o Espírito de Deus fala com a gente, nem sempre você consegue explicar para outra pessoa. A pessoa vai falar, mas como que Deus falou? Mas falou. Mas como? Não sei te explicar. Mas ele me falou. Eu tenho convicção disso, que Deus falou comigo. Mas para isso você tem que pertencer ao reino de Deus. Você não pode ser aquela pessoa que só anda atrás de Jesus, querendo cura, querendo milagre, querendo isso, querendo aquilo. Não, faça parte do reino de Deus e você então vai começar a ter essas experiências. Então eu vou começar a pregar agora. Eu sei que talvez não vai dar tempo de eu pregar toda a palavra, mas eu espero que Deus me dê a graça e dê graça a você também para você entender. Vamos começar com Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1. Então você já vai ver aqui Paulo relatando coisas que foi revelado pelo Espírito de Deus na vida dele, né? Carta de Paulo aos Efésios, do verso, capítulo 1, do verso 17 ao 23. Aliás, vou começar no verso 16. Verso 16, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, deixa eu voltar aqui, escolhi alguma coisa errada, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bom, querido, eu vou ter que ler novamente. Eu sei que você não entendeu nada. Eu vou ter que ler novamente, devagarinho, vou ter que explicar alguma coisinha para você. Por isso que esta pregação ela é um pouco demorada. Possivelmente 1 hora eu não vou conseguir passar a informação para você. Mas se preciso for, domingo que vem eu volto a pregar até você entender. Eu tenho falado aqui para os irmãos a necessidade que a gente tem de ler a Bíblia, irmãos. Ler a Bíblia de uma maneira correta. Ler Bíblia não é você abrir assim e falar, fala comigo, Deus. Olha, vamos parar com esse negócio de fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus quer falar com você, mas Ele quer falar de uma maneira séria. Deus não quer falar com você só para resolver o teu problema particular. Quando você diz Deus fala comigo, é porque você está querendo dinheiro. Você quer que Deus fala, vou te dar dinheiro. Quando você Deus fala comigo, é que você está querendo um milagre. Você quer abrir a Bíblia e ver um versículo que te promete milagre. Não é isso que Deus quer com você. Deus quer conversar com você da maneira como um pai sério conversa com o filho. Ele quer se assentar na sua frente e, como diz lá no interior, rezar o Pai Nosso para você. É isso que Ele quer. Ele quer sentar com você e conversar para botar você na linha, para que você ande de acordo com os princípios do reino de Deus. E eu tenho falado aqui, irmãos, vamos ler a Bíblia com sabedoria. Quando você lê, peça para Deus, Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor está falando aqui. Eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo. Porque é comum a pessoa ler a Bíblia, por exemplo, Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. A pessoa decora o salmo.
Mas você não entende os versículos. O Senhor é o meu pastor. O que quer dizer isso? O Senhor é o meu pastor. O que Davi está querendo dizer quando ele fala uma coisa dessa? Quando ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo nenhum. O que ele está querendo dizer com esse negócio? O que ele está querendo dizer? Então nós precisamos entender esse trecho que eu li aqui. O que o Paulo está querendo dizer? Paulo está falando isso daqui por revelação. Ele não ouviu isso daqui, mas ele teve a revelação no Espírito. Então ele está passando para nós uma revelação tremenda, uma revelação tremenda, do qual eu vou fazer questão de ler novamente, pausadamente. Vou parar alguns versículos para chamar a sua atenção. Vamos lá, vamos começar de novo. Capítulo 1, do verso 16 em diante. Ele diz assim: primeiro ele fala: não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Vamos dar uma paradinha aqui. Então você veja que Paulo, ele tinha um amor muito grande pelos irmãos, pela igreja. Ele tinha um amor muito grande. Eu imagino que o maior tesouro de Paulo era o ministério dele, era a igreja, era o povo. Ele gastou a vida dele para discipular os servos de Deus. Paulo, quando ele teve o encontro com Jesus, a vida dele mudou. Toda pessoa, irmãos, que tem encontro com Jesus, a sua vida muda. Amém. Se a sua vida não mudou, você ainda não teve um encontro com Jesus. Se a sua vida não mudou, você continua do mesmo jeito que você era antigamente. Você é um convencido. Você se convenceu de que a Bíblia é a palavra de Deus, tal, mas você não teve um tete a tete com o Pai. Você não teve um encontro ainda com Jesus. Que a hora que você encontrar com Jesus, sua vida vai mudar. Vai mudar a tua visão de mundo, vai mudar a tua visão de família, vai mudar tudo. O encontro com Jesus muda tudo. Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, mudou tudo na vida dele. Então agora, Paulo não é mais aquele doutor da lei. Ele agora não é mais aquele camarada que falava mal dos cristãos. Agora ele é uma pessoa tremendamente preocupada com o crescimento espiritual da igreja. Então ele já começa dizendo: eu não paro de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Quer dizer, eu estou sempre lembrando de vocês nas minhas orações e estou sempre dizendo graças a Deus por essas pessoas. Versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, olha por que ele lembrava do pessoal da igreja e orava, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então essa era a preocupação de Paulo. Eu quero que a igreja tenha espírito de sabedoria e de revelação. É o que eu também quero, irmãos, com você. É por isso que eu estou falando aqui, querido, vamos ler a Bíblia com sabedoria. Não leia a Bíblia caçando o versículo que promete dinheiro para você, que promete milagre. Não, leia com sabedoria. Peça a Deus: Senhor, me dá revelação disso que eu estou lendo aqui. Eu preciso entender. Então essa era a intenção de Paulo. Também a minha intenção, que Deus nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aí ele fala: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, você só vai entender quem é você só vai entender as riquezas da glória que Deus preparou para você, se Deus iluminar o seu entendimento. Porque enquanto você tiver com o seu entendimento obscuro, obcecado em riquezas, obcecado em milagre, obcecado em ter carro novo, obcecado em aproveitar a vida, em só pensar e curtir a vida, enquanto você está preso nisso, o teu entendimento está na escuridão. Então você nunca vai entender a sua vocação, você nunca vai entender o porquê Jesus te salvou um dia. Você vai ficar a vida toda correndo atrás de bênçãos materiais. É porque eu quero. Aí quando você recebe um momentozinho de salário, você fala uma palavra que não deveria falar. Você fala: aleluia, ganhei dinheiro. Irmãos, às vezes a gente brinca com essa palavra aleluia. A palavra aleluia é uma expressão que é dita lá no céu. E quando os anjos falam aleluia,
Não é para falar assim, oh, que legal, ganhei dinheiro. Não, aleluia, quer dizer, louvar ao Senhor. É louvar a Deus pela sua grandeza. Mas como a pessoa não tem entendimento, os olhos do entendimento não foram iluminados, você não conhece as riquezas que Deus preparou na sua vocação. Então é preciso que a gente busque isso, tá? Verso 19, ele diz: o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita no céu. Então ele diz que manifestou o poder em Cristo, e que ele ressuscitou Cristo, e colocou Cristo à direita do Pai lá no céu. Aí o verso 21 diz: acima de todo o principado. Ou seja, Jesus foi colocado acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Querido, imagine a grandeza de Jesus, irmão. Imagine a grandeza do Senhor Jesus. Vou ler outra vez o verso 21. Olha, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Olha a grandeza do Senhor Jesus. Como é que eu posso, irmãos, tomar conhecimento da grandeza de Jesus e não receber Jesus como meu rei? Como é que eu posso olhar para a grandeza do Senhor e transformar Jesus num curador? Achar que ele veio aqui só para curar? Achar que ele veio aqui para nos dar dinheiro? Olha para a grandeza dele. Deus o colocou acima de tudo. Antes de Jesus subir aos céus, ele olhou para os discípulos e disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e também na terra. Ou seja, Jesus foi colocado acima de tudo que você puder imaginar. Se você olhar para o infinito, se você conseguir um telescópio lá da NASA, e você olhar até onde alcança as lentes daquele telescópio, você pode ter certeza que Jesus está acima de tudo que você estiver vendo. Tudo que você consiga enxergar, através dos aparelhos mais sofisticados, você vai ver que Jesus está acima de tudo isso. Usa o nome de Jesus em vão. Põe o nome de Jesus em vão, e tudo quanto é tranqueira, né? O nome de Jesus. Ai, Jesus, ai, Jesus. Querido, o judeu tem tanto respeito a Deus, que o judeu não pronuncia o nome de Jeová. O judeu não pronuncia o nome de Jeová. Eles têm tanto respeito, que ele não pronuncia o nome de Deus em vão, mesmo porque faz parte do mandamento de Deus. Não falar o nome de Deus em vão. Você sabe como é que o judeu, quando ele se dirige a Deus, como é que ele chama Deus? Ele chama Adonai. Ele chama Deus de Adonai, porque eles têm temor de falar o nome de Deus, que é Jeová. Eles têm temor. Nós hoje, nós temos tanta falta de entendimento de Deus, que a gente pronuncia o nome de Jesus, até quando você fala mentira, né? Até mentindo você fala: o sangue de Jesus tem poder, é Jesus, falta de respeito, porque você não tem conhecimento da grandeza de Jesus, o quanto ele foi colocado acima de tudo nos céus e na terra, a grandeza dele. Aí, prosseguindo, Paulo, na sua revelação, diz, verso 22: e sujeitou todas as coisas a seus pés. Tudo que você puder imaginar foi colocado aos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então você veja que Deus, o Pai, colocou Jesus acima de tudo que você puder imaginar. Tudo que a sua mente conseguir imaginar, Deus, o Pai, colocou Jesus acima de tudo isso. E diz que Deus o constituiu cabeça da igreja, e colocou as coisas tudo aos seus pés.
E nós, irmãos, não temos sequer consciência disso, do que é a igreja, da grandeza da igreja. Se faz hoje a igreja se faz como se fosse apenas um centro espírita, como eu já disse. Quando a pessoa vai lá para receber despacho, como é que fala? Descarrego, a sessão do descarrego, e não sei mais o que. Queridos, Deus nos chama para conhecermos a grandeza dele. Deixa eu agora, esquece um pouquinho agora essa revelação de Paulo. Quero chamar sua atenção agora para a visão ou revelação que o João teve no Apocalipse. Apocalipse capítulo 19. Olha Jesus aparecendo aqui. Apocalipse capítulo 19. Capítulo 19 do livro do Apocalipse. Você já encontrou aí? Vamos lá. Capítulo 19 do Apocalipse, do verso 11 em diante. João está dizendo: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, e em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, nesse capítulo 19, João está vendo, João está enxergando a volta de Jesus. Quando Jesus voltar aqui a este mundo, irmão, e a volta dele vai acontecer, eu quero crer que nesses 30, 50 anos deve acontecer a volta de Jesus. Antes da volta de Jesus, a igreja será arrebatada. 7 anos depois do arrebatamento, Jesus volta. E ele então descreve aqui no capítulo 19 de Apocalipse a volta de Jesus. Ele diz que Jesus vem com os exércitos dos céus, montado em cavalos brancos. Mas o mais interessante, irmão, é que diz que Jesus ele vem com roupas brancas salpicadas de sangue, mas na sua coxa, eu imagino de um lado e de outro, está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Quando Jesus esteve aqui na terra, irmão, ele foi chamado de várias maneiras. Ele foi chamado de Filho do Homem, ele foi chamado de Príncipe da Paz, ele foi chamado de Pai da Eternidade, ele foi chamado de Emanuel, ele foi chamado de Filho de Davi, ele foi chamado de Filho de Deus. Porém, o nome que Jesus tem lá no céu não é nenhum desses nomes pelo qual ele foi chamado aqui. Lá no céu ele não é conhecido como Filho de Deus. Lá no céu ele não é conhecido como Emanuel. Lá no céu ele não é conhecido como a linda estrela da manhã. Lá no céu ele não é conhecido como a rocha. Lá no céu o nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nome dele lá no céu. Então quando ele vem com o nome dele escrito na coxa, de um lado e de outro: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso eu digo para você, feliz de você, se você consegue enxergar Jesus como Rei e Senhor da sua vida. Aleluia. Porque ele é o Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tá. Agora eu quero mostrar para você, irmão, que em todo o universo existe 6 níveis. Todo o universo, repita comigo, em todo o universo existe 6 níveis, 6 esferas, onde tudo acontece. No universo, irmão, tudo que você imaginar no universo, você vai encontrar 6 níveis, onde tudo acontece. Cada nível desse, cada esfera dessa, e eu vou mostrar cada uma delas para você. Cada uma dessas esferas,
nós podemos chamar de reino. Reino, cada esfera do universo onde tudo acontece é um reino. Querido, um reino tem leis. Todo reino tem leis. Não existe nenhum reino sem lei. Se existir um reino onde não tiver lei, então não é um reino aquilo. Aquilo é uma bagunça, é uma algazarra. Porque o reino tem que ter leis. Você, por exemplo, está aqui no Brasil. Então você está no reino do Brasil. O reino do Brasil tem leis. E você tem que obedecer às leis do reino do Brasil. Porque se você não obedecer, você vai se dar mal. Se você não obedecer às leis do Brasil, você vai se dar mal. Você não obedece às leis do reino brasileiro, você será considerado marginal. Sabe o que é marginal? É a pessoa que está à margem. É a pessoa que anda à margem. Ela não anda de acordo com a lei. Ela se marginaliza. Você será um alienado da sociedade. Porque você está no reino, mas você não obedece às leis desse reino. Se você estiver na França, você tem que obedecer às leis do reino da França. Você tem que obedecer às leis do reino da França. Se você chegar lá e desobedecer as leis do reino da França, você vai se dar mal. Porque você desobedeceu às leis do reino. Quando eu estive lá, tinha coisas que a gente tinha dificuldade de se adaptar. Por exemplo, no trânsito. A lei do trânsito na França, a prioridade é sempre de quem vem pela direita. Então, se eu venho aqui num cruzamento, eu não preciso olhar para cá, para a esquerda. Eu tenho que me preocupar com quem está aqui na minha direita. Aqui na minha direita deu vaga, eu posso entrar à vontade. Porque quem vem daqui tem que se preocupar comigo, porque eu sou a direita dele. Então sempre tem que se preocupar com quem vem pela direita, não pela esquerda. Nós aqui, você chega num cruzamento, você tem que olhar para lá e olhar para cá, né? Olhar para os dois lados. Lá não, lá você olha só para a direita. Deu, você pode enfiar teu carro, porque o cara que vem aqui está na sua direita, ele vai parar para você. É a lei daquele reino. O reino de Deus, irmãos, ele também tem leis. E se você não obedece às leis do reino de Deus, você se dá mal. Você quer ver? Olha, isso aqui é o meu dízimo. Estou entregando hoje, eu tenho prazer de fazer isso. O que é isso daqui? Isso daqui é princípio do reino de Deus. Você aqui no Brasil, você faz parte do reino aqui do Brasil. Existe uma lei que você tem que pagar imposto. Se você não paga imposto, o Brasil vai parar. Aí você estou pagando imposto, os políticos, bom, aí é outra questão. Mas você tem que pagar os impostos. Porque se você não paga os seus impostos, o reino do Brasil não tem como se manter. Se você não paga seus impostos, o imposto municipal, a prefeitura não tem dinheiro para fazer nada. Se você não paga o imposto estadual, o Estado de São Paulo não tem que fazer nada. Se você não paga os impostos federais, o Brasil não tem condições de fazer nada. Assim também é o reino de Deus. Tem leis que regem o reino de Deus. E eu preciso entender essas leis que regem o reino. Por exemplo, amai-vos uns aos outros, amar os seus próprios inimigos. São leis do reino de Deus que eu tenho que entender. Quando eu entendo as leis do reino que eu vivo e eu obedeço às leis do meu reino, do reino onde eu estou, eu vou me dar bem, eu vou viver bem. Por quê? Porque eu estou obedecendo às leis do meu reino. E uma delas é isso daqui, é dízimos e ofertas. É para manter o reino que eu vivo. Como é que o reino de Deus vai se manter aqui na terra se eu não obedeço essa lei? Se todo mundo chegar e diz, não vamos dizimar, não vamos ofertar, não vamos fazer nada, o reino de Deus não tem como se manter. Da mesma maneira, como o reino do mundo aí tem os seus impostos, no reino de Deus é os dízimos e as ofertas. São leis que regem o reino. Não tem nada a ver com salvação. São leis que regem o reino. Se você chegar e falar, não vou obedecer isso daí, não vou obedecer isso daí, tudo bem. Deus não vai riscar o seu nome do livro da vida. Só que você vai ser um marginal no reino de Deus. Você vai ser um alienado, porque você está desobedecendo as leis do reino a qual você pertence. Todos os
No universo todo, existem 6 tipos de reinos. E cada um desses reinos, irmão, tem as suas leis. Tem as leis que dominam esses reinos. E eu vou mostrar cada um deles para você. E vou mostrar para você que Jesus é o rei desses reinos que existem. O primeiro deles, está com a Bíblia preparada aí? O primeiro deles é o reino da natureza. O que é o reino da natureza, irmão? Tudo aquilo que faz parte da natureza. Você olha para o céu, você vê a lua, você vê as estrelas, você vê o sol. Isso é a natureza. Você está aqui na terra, você vê as árvores. Isso é a natureza. Você vê o vento, é a natureza. Você vê o frio, o calor, é a natureza. Esse é o reino da natureza. Toda a natureza, todo o reino, tudo aquilo que faz parte disso que nós conhecemos como natureza, forma o reino da natureza. E você quer ver? Dá uma olhada aí, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Show? Mateus 8, do verso 23 em diante. Diz assim: estando e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava o quê? Dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: não, é porque temeis, homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, Jesus deixava as pessoas em má situação. Deixava as pessoas em má situação. Porque as pessoas na época olhavam para Jesus e não entendiam quem era ele. Olhavam para Jesus e diziam: mas que homem que é esse, meu Deus do céu? Esse homem fala com autoridade. Esse homem realiza milagres. Quem é esse homem? Que homem é esse? E até os discípulos de Jesus faziam esse questionamento. Olhavam e diziam: puxa vida, quem é ele? Que homem que é esse? Os irmãos, vejam, esta cena mostra que Jesus é o rei do reino da natureza. Eles estão no mar, Jesus está dormindo ali, tranquilo, ele é o rei. De repente vem uma tempestade, vem um vendaval. Eu imagino que esse vendaval, essa tempestade, deveria jogar o barco para lá e para cá. Tudo indica que não era uma grande embarcação, deveria ser um barco pequeno. E os discípulos apavorados acordam a Jesus. E quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é repreendê-los, dizendo: homens de pequena fé, por que vocês têm tanto medo assim? E Jesus então repreende o vento e repreende o mar. E quando ele repreende o vento, quando ele repreende o mar, diz que se fez uma grande bonança. Por que ele repreende o vento, repreende o mar, e o vento e o mar lhe obedecem? Sabe por quê? Porque Jesus é o rei da natureza. O reino da natureza. Jesus tem domínio sobre o reino da natureza. Na certa ocasião, Jesus andou sobre as águas. Por que ele andou sobre as águas? Porque ele é o rei no reino da natureza. Aleluia. No reino da natureza, Jesus é o rei. Então, como ele é o rei, como ele tem domínio sobre a natureza, ele anda por sobre as águas. E ele anda tranquilamente. Você concorda comigo que Jesus é o rei do reino da natureza? Amém ou não é? Então diga assim: Jesus é o rei do reino da natureza. Então toda a natureza não pode ficar tranquilo, porque quem governa em toda a natureza se chama Jesus Cristo, Senhor. Agora você veja bem como é que Satanás é complicado. Veja como é que Satanás é atrevido. Satanás criou aí uma religião onde ele coloca reis na natureza.
Então ele chama lá, o Oxalá como é que fala lá? É o chefe, não sei das quantas. Iemanjá é a rainha das águas. Que Iemanjá é a rainha das águas, coisa nenhuma, irmão. Não, a Iemanjá é a rainha das águas. Aí os coitadinhos que não conhecem a Deus vão lá na praia e ficam jogando rosas brancas lá. Ah, isso é para Iemanjá, que é a rainha das águas. Que Iemanjá, rainha das águas, coisíssima nenhuma. Não existe rainha das águas, existe um rei, e o rei se chama Jesus, irmão. Ele andou sobre as águas. Quem é que já viu Iemanjá andando em cima de água, irmão? Mas Jesus foi visto, eles viram. O João diz lá, o que os olhos viram, o que os ouvidos ouviram, isso nós anunciamos a vocês, isso está nos evangelhos, é porque eles viram Jesus andando sobre as águas. Então Jesus, ele é o rei do reino da natureza. Amém. Tudo aquilo que você imaginar como sendo natureza, existe um rei, e o rei é Jesus. Existem leis que regem a natureza, irmão. A natureza, ela está debaixo de leis. Por exemplo, as plantas para viver tem que estar ligado na terra. O peixe para viver tem que estar na água. São leis. Você nunca vai pegar um peixe e plantar ele na terra e ele vai viver. Não vai. Porque a natureza tem leis. Mas Jesus, ele é o rei de toda a natureza. Toda a natureza que você puder imaginar. Segundo, irmão, Jesus é o rei do reino dos vivos. O que é o reino dos vivos? Nós estamos no reino dos vivos. O reino dos vivos, irmãos, envolve homens, mulheres, animais, tudo aquilo que é ser vivo é o reino dos vivos. E o reino dos vivos existe também uma organização. Existe uma organização no reino dos vivos. E o rei do reino dos vivos se chama Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Dá uma anunciada aí na Bíblia, isso aqui é rapidinho, deixa eu tentar, porque eu queria tanto chegar pelo menos, Marcos, Evangelho de Marcos, queria tanto chegar pelo menos na metade, irmão. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40 e 42, isso aqui é simples, diz assim, ó, aproximando-se dele um leproso, e rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, dizia, se queres, bem podes limpar. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, seja limpo. E diz que imediatamente aquele homem ficou o quê? Ficou limpo. Por que aquele homem recebe essa cura imediatamente, irmão? E não só essa cura aqui, mas você sabe que Jesus curava toda espécie de enfermidade. Toda pessoa doente que chegava a Jesus, que tocava nele, recebia cura. Por quê? Porque ele é o rei do mundo dos vivos. No reino dos vivos existe um rei, e este rei é Jesus. Ele reina neste mundo, irmão. Ele não é só o rei de toda a natureza. Quando você olhar o céu, agora há pouco trovejou, tudo indica que vai cair chuva. E se cair chuva aí, cai chuva aqui também, porque o telhado aqui está uma droga. Então começar a cair água aí, você não se assusta não, fica contente que Deus está refrigerando você. Já sai correndo, vai estar correndo em mim. Choveu? Pinga em nós, irmão. Pinga na gente, ué. Está chovendo lá fora? Pinga na gente aqui dentro. Fica tranquilo. Você está vendo os trovões, vai cair chuva. Pois é, isso está sob o domínio do Rei Jesus. Mas Ele também é o Rei do mundo dos vivos. Ele cura as doenças. Ele curou esse leproso. Por quê? Porque Ele tem domínio sobre o reino dos vivos. E você vai ver uma série de milagres que Jesus operou. O que é que ele estava mostrando para a gente quando ele operava milagre? Ele estava mostrando que ele é o rei no reino dos vivos. No reino dos vivos, Jesus é o rei. O terceiro reino, irmãos, é o reino dos demônios. Os demônios são super organizados. Existe um rei, irmãos, no mundo dos demônios. Um rei chamado Satanás. Ele é o rei lá dentro dos demônios. Ele é o chefe, primeiro, digamos assim, né?
Ele é o cabeça lá, ele é o manda-chuva. Depois diz que existe uma hierarquia no inferno, existem principados, existem potestades, existem demônios que a gente chama de pé de chinelo. É os demônios que ficam atormentando a vida das pessoas para lá e para cá. Porém, eu vou ganhar tempo, eu não vou ler, eu vou falar, você já sabe disso, a gente ganhar um pouquinho de tempo, porque eu queria pelo menos chegar na metade. Mas certa feita diz que Jesus chegou numa terra chamada Terra dos Gadarenos. Isso está em Mateus capítulo 8, do verso 8 em diante. Ele chega na Terra dos Gadarenos. E quando ele chega na Terra dos Gadarenos, diz que sai do meio do cemitério, irmãos, um homem terrivelmente possesso de demônios. Um homem terrivelmente possesso, uma legião de demônios. E aqueles demônios, quando eles viram Jesus, eles exclamaram dizendo: que temos nós contigo, Filho do Deus vivo? Queridos, demônios nunca olharam para Jesus e disseram para ele: tu és filho de Maria, você é filho de José. Nunca. Porque quando os demônios olhavam para Jesus, eles não viam o corpo de Jesus, mas eles viam o Cristo que estava aqui dentro. E o Cristo não é filho de Maria, o Cristo não é filho de José, o Cristo que estava aqui dentro não era nem mesmo da descendência de Abraão, o Cristo que estava aqui dentro era diretamente de Deus. Então, quando os demônios olhavam para ele, os demônios diziam: que temos nós contigo, Filho do Deus vivo? Jesus simplesmente chegou perto daquele endemoniado, e aqueles demônios tremeram. E diz a Bíblia que aqueles demônios disseram assim: não nos mande para o abismo, mas mande a gente entrar ali naquela manada de porcos. E Jesus autorizou, falou: vai. E eles entraram naquela manada e os porcos morreram afogados. Isso mostra o quê? Que Jesus, que o reino do inferno, irmãos, não obstante está lá, Satanás está ali, o reino dos demônios, como dando uma de o rei dos demônios, e existe um rei maior que tem domínio sobre os demônios. Este rei se chama Jesus Cristo. Olha Deus, irmão. Ele é o rei. O mundo, o reino dos demônios está debaixo da autoridade de Jesus. Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, depois você lê na sua casa. Você lê na sua casa depois. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, irmão, mostra a tentação de Jesus lá no deserto. Quando você vê lá a tentação de Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, você vai ver que a primeira tentação diz que Jesus teve fome. Aí diz que Satanás falou para ele assim: se você é filho de Deus, mande essas pedras se transformar em pães e coma. Jesus apenas disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não falou mais nada. Então o diabo continuou ali azucrinando a Jesus. O que é que o diabo faz? Leva Jesus até o alto de uma montanha e diz para ele assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então pula daí. Jesus novamente diz para ele: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo avança pela terceira vez. E na terceira vez, Satanás leva Jesus e mostra assim as riquezas do mundo todo. E Satanás fala para ele assim: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus tratou o diabo de outra maneira. Aí Jesus simplesmente olhou para ele e disse para ele assim: simplesmente Jesus disse para ele assim: está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás. Aí ele fala: vai-te, Satanás. Só na terceira vez é que Jesus fala: vai-te, Satanás. E quando Jesus fala: vai-te, Satanás, Satanás não tinha poder para dizer: não vou ficar aqui. Quando o rei disse: vai-te, aí ele foi embora. Aleluia! Se Jesus tivesse falado isso na primeira tentação, Satanás teria ido embora. Porque Satanás pode ser o grandão lá no inferno, mas Jesus domina sobre o reino dos demônios. Aleluia! Se Jesus tivesse dito para ele: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, vai-te embora, Satanás. Satanás teria ido embora. Mas Jesus não falou. Imagino que Jesus está dando lições para nós. Na segunda tentação, lá de cima, joga aqui daqui abaixo,
Está escrito aos seus anjos da ordem. Jesus poderia ter dito, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, vai embora, diabo. Mas Jesus não mandou ele embora. Só na terceira é que Jesus disse, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Vai-te, Satanás. Quando ele diz, vai-te, Satanás, eu imagino que Satanás engatou a primeira, pisou fundo e saiu cantando o pneu, porque o grande rei deu a ordem para que ele fosse embora. Jesus é o rei no reino dos demônios. É ele que tem autoridade ali. Jesus, existe, irmãos, o reino dos mortos. Deixa eu explicar para você como é que funciona o reino dos mortos. Isso é importante você saber. Antes de Jesus, irmão, antes de Jesus vir aqui na terra, todo mundo quando morria, quando você morre, o que acontece com você, né? Aí você fala, quando eu morro, eu morro. Aí alguém olha para você e fala, morreu. Quando você morre, irmão, se eu tivesse 2 copos aqui, eu ia mostrar, mas tudo bem. Quando você morre, você sai. É uma separação. É como se você pegasse 2 copos. Você tem um copo dentro do outro assim. Aí quando você separa aqueles 2 copos, isso é a morte. A morte é quando a gente sai daqui de dentro. Você sai daqui de dentro. Então quando você sai daqui de dentro, o seu corpo está morto. Aí o corpo ele vai para a terra, porque o corpo veio da terra. Não tem jeito. Você pode falar, pastor, mas vou mandar, eu quero ser cremado. Aí tá bom, se você quiser, você avisa que a gente taca a gasolina em você e mete fogo. Mete fogo. Você joga a gasolina e mete fogo em você. Só que a sua cinza vai para a terra. Porque o corpo veio da terra, ele volta para a terra. Mas você não é corpo, você é espírito e alma que está enfiado aqui dentro. Então, por ocasião da morte, quando você sai daqui, o teu corpo vai para a terra, mas e você vai para onde? Se você está enfiado aqui, você vai para onde? Você vai ficar voando por aí? Ah, eu vou virar alma penada. Você não é galinha. Não tem negócio de alma penada. Você tem que ir para algum lugar. Então a Bíblia nos revela que antes de Jesus vir aqui à terra, existia um lugar, irmão, chamado, em hebraico era chamado de Sheol. Ficava numa outra repartição. E Jesus mostra isso quando ele conta a parábola do rico de Lázaro. Ele diz que o rico morreu e foi para o Sheol, foi para o inferno. Mas diz que Lázaro, quando morre, ele também vai para o Sheol. Só que ele fica no lugar onde estava o Abraão. Ele fica onde estava o Abraão. E Jesus disse que entre aqueles que ficavam à esquerda e aqueles que ficavam à direita, Jesus disse que tem uma grande separação, uma grande divisão, de maneira tal que quem está aqui não pode passar para lá, quem está lá não pode passar para cá. Esse era o mundo dos mortos, irmãos. Porém Jesus, quando Jesus veio aqui a este mundo, irmão, Jesus mostrou que ele também domina no mundo dos mortos. Não vamos ler para ganhar tempo. Eu estou doido aqui porque minha vontade era pregar isso tudo, mas não vai lá. Você se lembra muito bem. Uma vez Jesus estava próximo de uma vila chamada Betânia. De repente alguém chegou, imagino que alguém chegou montado a cavalo, correndo, e disse para ele: Senhor, mandaram te avisar que o seu grande amigo Lázaro está doente. Lázaro está doente. Jesus falou: tá bom, depois eu vou para lá. Passado 4 dias, Jesus disse para os discípulos: vamos lá agora, lá em Betânia. E alguém disse: espera aí, nós vamos lá agora em Betânia, mas Lázaro está ruim mesmo. Jesus disse: o Lázaro está morto, mas vamos lá que eu vou ressuscitá-lo. E você sabe o que aconteceu na história. Jesus, quando chega lá, ele vai até a frente da sepultura. E quando ele chega na frente da sepultura, ele dá uma ordem dizendo: tirem a pedra.
E quando ele dá a ordem, tirem a pedra, as irmãs de Lázaro disseram: mas Senhor, já tem 4 dias que ele está morto, já está cheirando mal. Jesus disse: creia somente, tirem a pedra. E quando tirou a pedra, Jesus abre a boca com força, porque diz que ele clamou. Eu imagino que ele gritou bem alto: Lázaro, vem para fora! E ficou quieto. Eu imagino o povo tudo tenso assim, olhando para aquela sepultura aberta. Quem sabe tinha alguns lá já preparados para correr. Se o defunto sair andando, eu saio correndo. Quem sabe tinha alguém ali, mas já ficaram ali, esperando. Não sei quantos minutos, não sei se 5 minutos, não sei se 10. Está caindo água aí, irmão? Para refrescar, você não estava reclamando de calor? Ele deu, justo ele deu. O telhado aqui, irmão, o telhado aqui, ó, é negação, viu? O telhado aqui é reto, as calhas aqui são baixinhas assim, e para nós não compensa trocar o telhado. Não compensa a gente trocar o telhado. Então nós vamos ter que aguentar aqui quando chover, cai água aqui dentro, até a gente ter a nossa propriedade. Amém. Vou falar de novo, até a gente ter a nossa propriedade. Porque por enquanto tem que aguentar, porque o telhado aqui é uma porcaria. Então voltamos aqui, ó. Jesus, irmão, clamou: Lázaro, vem para fora. Ficaram esperando. Daqui a pouco eu imagino o Lázaro vem pulando, né? Ele vem saltitando. Vem pulando por quê? Porque ele estava enrolado em faixas. Jesus olhou e disse: agora vocês tirem as faixas dele e solta esse homem, libera esse homem. Querido, quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que é que Jesus está provando para mim e para você? Lázaro já tinha 4 dias de morto, já cheirava mal. O que é que está provando para mim e para você? Está provando que Jesus é o rei do reino dos mortos. Ele é o rei do reino dos mortos. Ele não ressuscitou só Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo. Ele mostrou que ele é o rei do mundo dos mortos. E daqui a pouco eu vou mostrar para você que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele vai lá no Sheol, ele vai lá no Hades, ele vai pregar para os mortos, ele vai tirar lá do Sheol aqueles que tinham esperança do Messias. Ele vai transportar o paraíso que estava preso lá embaixo, ele vai transportar para as alturas, porque ele é o rei do mundo dos mortos, o reino dos mortos, que tem as suas leis, que tem os seus princípios. Jesus é o rei do mundo dos mortos. Então quando você morrer, não precisa ter medo, porque você vai se encontrar com o seu rei. Vai encontrar com o seu rei. Glória a Deus. Você não precisa ficar apavorado. Ele é o rei do mundo dos mortos. Por último não, já tem mais 2. Eu quero mostrar para você que Jesus, ele é o rei do reino dos anjos. Como existe o reino dos demônios, existe também o reino dos anjos, irmãos. Existem vários tipos de anjos. Existem os serafins, existem os querubins, existem os arcanjos, e existem os anjos comuns que levam mensagem. Tem anjos que cuidam de crianças, irmãos. Tem anjos que Deus designa para cuidar da gente. Você às vezes está andando numa rua perigosa, você não sabe, mas Deus designou um anjo para cuidar de você. É o mundo dos anjos. Jesus tem domínio sobre o mundo dos anjos. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eu vou falar aqui, e você já leu a Bíblia, você já entende. Quando Jesus estava lá no Getsemane, onde o seu suor se transformava em gotas de sangue, diz a Bíblia que Deus mandou um anjo para confortar Jesus. Anjos vinham confortá-lo. Anjos estavam ali à disposição dele. Quando ele foi preso, o Pedro, que era assim meio impulsivo, diz que o Pedro sacou da espada, marcou o pescoço de um cabra, meteu a espada, mas ele errou o pescoço, pegou a orelha.
Aí Jesus olhou para o Pedro e disse: Pedro, guarda a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí diz que Jesus pegou a orelha e colocou, e olhou para o Pedro e disse: por um acaso, Pedro, você não sabe que se eu quiser, eu clamo ao Pai, e Ele manda 12 legiões de anjos agora? Anjos estavam ali à disposição de Jesus, porque Jesus também é rei no mundo dos anjos. Diz que quando Jesus foi sepultado, no terceiro dia, diz que veio um anjo e empurrou a pedra do sepulcro, aquela pedra enorme. Aquele anjo, imagino que quando Jesus ressuscita, o anjo veio para servir ao rei. Imagina o anjo dizendo: Senhor, não precisa empurrar a pedra não, eu estou aqui para te servir. E aquele anjo empurra a pedra. Vamos, senhor? Eita! Calma, mano. O rei está lá dominando tudo. O rei está lá. Aleluia. O rei está lá. Logo perto da Janete lá. Logo perto da Janete. Então o anjo veio, irmãos. O anjo tirou a pedra. E Jesus saiu vitorioso. Aleluia. E depois que Jesus sai, aquele anjo vem e se assenta ali na pedra. E quando as mulheres chegam, o anjo disse: por que vocês estão procurando ele aqui no meio dos mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Anjos cuidaram disso. E por que anjos cuidaram disso? Porque Jesus é o rei no reino dos anjos. Ele tem domínio no reino dos anjos. E finalmente, irmãos, a última esfera que eu quero mostrar para você, é uma pena que a gente não tem tempo para estar lendo, é a esfera dos governos humanos. A Bíblia diz que Deus é quem põe o rei e é Deus quem tira o rei. Era Deus quem endurecia o coração de Faraó. Foi Deus que fez com que Nabucodonosor viesse para cima da nação de Judá. Foi Deus que fez com que Ciro, rei da Pérsia, libertasse os judeus. Porque todos os reis, a Bíblia diz que não tem nenhuma autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Jesus era o rei no império dos governos humanos. Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos começa a fazer pergunta para ele. Pôncio Pilatos diz: você é o rei dos judeus? Jesus não respondeu. Você é o rei dos judeus? Você que está falando. Era assim que Jesus respondia para ele. E ele insistia, Pôncio Pilatos insistia com Jesus. E Jesus ficava tranquilo, ele não respondia, ele estava lá tranquilão, irmão. De repente Pôncio Pilatos disse assim: peraí, você não sabe que eu tenho autoridade para te dar a vida e para tirar a sua vida? Aí Jesus teve que responder. Por quê? Porque Pôncio Pilatos mexeu com aquilo que é mais importante no reino de Deus, a autoridade. Quando Pôncio Pilatos diz: você não sabe que eu tenho autoridade? Aí Jesus disse: opa, peraí, você não teria autoridade nenhuma se lá de cima não te fosse concedido. Olha aí, Jesus disse: você não teria autoridade nenhuma se lá de cima não te fosse dado. É como se ele dissesse: você não teria autoridade nenhuma se eu não tivesse autoridade. Porque Jesus também é rei no reino dos governos humanos. Paulo em Éfeso diz: Deus o colocou acima de todas as coisas. Quando ele veio aqui no mundo como ser humano, ele mostra que ele tem domínio sobre a natureza, sobre o mundo dos vivos, sobre o mundo dos mortos, sobre o mundo dos demônios, sobre o mundo dos anjos e sobre o mundo dos governos. Tudo isso está no universo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o meu Jesus, o teu Jesus, aquele que nós um dia recebemos, ele é o rei do universo. Ele é o rei de todo o universo. Louvado seja Deus. Mas 10 minutos, segura aí, relógio, espera aí. Agora veja bem, irmãos. Esse que é o rei do universo, de repente ele está de mãos amarradas, cabeça baixa, coroa de espinho na cabeça, e ele se submete à autoridade do Império Romano. Querido, quando eu estava lendo isso daqui, o Espírito de Deus falou no meu coração: a nobreza
A nobreza de uma autoridade é se submeter a autoridades. A coisa mais bonita, irmãos, é quando uma autoridade não usa o poder de autoridade em benefício próprio. Jesus poderia chegar e dizer assim: ô Pilatos, você não está com nada, hein, meu? Você vai cair duro aqui agora, morre. Pilatos, ó, pum. Meu cunhado, meu falecido cunhado, ele era um cara assim muito atrevido, meu cunhado, atrevido no reino de Deus. E um dia uma mulher lá, uma macumbeira, começou a azucrinar a vida dele. E a macumbeira vinha na porta da igreja xingar, falar palavrão. Meu cunhado ficou cheio do Espírito Santo, saiu lá fora, olhou para ela, apontou o dedo na cara dela, falou: se a senhora não for embora agora, eu vou fazer uma oração e a senhora vai botar uma dúzia de uva aqui agora na frente de todo mundo. A mulher aqui, ó, está correndo até hoje. A mulher está correndo até hoje. Ela está me abusando aqui. Eu vou fazer uma oração forte e a senhora vai botar uma dúzia de ovo aqui para todo mundo ver. A mulher correu. Jesus poderia fazer isso com Pilatos. Jesus podia chegar e falar: Pilatos, você está me enchendo muito agora, hein? Vou levantar a mão aqui, você vai cair duro. Mas não, Jesus se submeteu à autoridade de Pilatos. Aquele que é toda a autoridade, aquele que é o rei, aquele que é o vencedor, aquele que veio para vencer, irmãos. Ele se submete à autoridade. E daqui a pouco, aquele que tem domínio sobre os anjos, aquele que tem domínio sobre a natureza, aquele que tem domínio sobre os demônios, de repente está na cruz, abandonado pelos anjos, abandonado pelos discípulos, pelos homens. Aquele que tem domínio sobre o mundo dos vivos está abandonado lá. Todo mundo foi embora, os discípulos, todo mundo abandonou, e ele ali ficou. Aí de repente ele olha para o pai, e ele viu que até o pai o abandonou, que até o pai virou as costas para ele, e ele clama dizendo: Pai, por que me desamparaste? Ele está ali, e de repente ele rendeu o espírito. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu imagino Jesus tombando a cabeça de um lado. Morreu na cruz do Calvário. Aquele que é o rei, aquele que tem domínio sobre todo o universo, se humilhou, desceu da sua glória, se humilhou, se fez homem, sofreu e se entregou. Se entregou por quê? Sabe por quê? Aí fica aquela pergunta: quando Jesus morre na cruz, durante 3 dias o corpo dele ficou lá. Tiraram o corpo dele da cruz, puseram no sepulcro. Mas onde foi Jesus nesses 3 dias? Onde que Jesus estava nesses 3 dias? Então agora é que vem a revelação. Agora é que vem a revelação. Onde é que ele estava? Ele precisava, irmãos, descer ao mundo dos mortos. E a única maneira legal, para que ele fosse ao mundo dos mortos, ele deveria morrer. Ele deveria dar a vida. Ele deveria se entregar à morte. Aquele que tinha domínio sobre a morte, que gritou assim: Lázaro, vem para fora. Ele agora se entrega à morte, para que ele pudesse descer até o mundo dos mortos. Para que ele fosse ao mundo dos mortos, ele se entrega à morte. Então o corpo dele agora fica lá. Mas e ele? Ele vai para onde? Vamos ver. A Bíblia fala através da revelação. Através da revelação. Aonde é que ele foi? Salmo 16 primeiro. Vamos ver a revelação de Davi. Lá no Salmo de número 16. Revelação de Davi. Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Algumas Bíblias falam no Hades. Pois não deixarás a minha alma no inferno, no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Hebreus capítulo 2, se você encontrar, você conseguir encontrar Hebreus aí capítulo 2, Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Ele precisava vencer aquele que tem o império da morte. E para ele vencer aquele que tem o império da morte, ele precisava morrer. Ele precisava se entregar à morte, irmãos. Então Jesus se entrega à morte. Então quando ele se entrega à morte, ele desce até o Hades. Ele vai até o Sheol. Ele vai até o mundo dos mortos. E o que ele vai fazer lá no mundo dos mortos? O que ele foi fazer lá? Tem essa revelação aqui em 1 Pedro. 1 Pedro, olha a revelação do que ele vai fazer lá no mundo dos mortos. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Não é João não, 1 Pedro. Achou? 1 Pedro capítulo 3, amém. Verso 18 e 19. Diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Capítulo 4, versículo 6 de 1 Pedro. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. O que é que Jesus foi fazer lá no Hades? Ele foi pregar o Evangelho para os mortos, para aqueles que morreram antes de ver a salvação que ele trouxe. Então ele precisava ir lá, e para que ele fosse lá, ele precisava se entregar à morte. Então ele se entregou à morte. Nesses 3 dias em que o corpo dele ficou lá na sepultura, Jesus estava no Hades, pregando. Jesus estava tomando a chave do inferno e da morte, que estava na mão do diabo. Imagino que esse encontro foi tremendo. Quando Jesus desce lá no Hades e encontra o diabo, imagino Jesus olhando para a cara dele e dizendo: capeta, me dê a chave. Imagina o diabo tremendo e ele só com a mão estendida: vamos, me dê a chave, porque ele, irmão, Jesus é o rei no mundo dos mortos. Ele precisava ir lá, ele tinha que ir lá para pegar a chave que estava lá. No 3º dia Jesus ressuscitou. Repita comigo: Jesus ressuscitou. E por que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou porque ele não podia ficar lá, e o corpo dele não podia ficar lá também. Eu vou apressar, 2 minutinhos, escuta isso. Vou parar nesse ponto. Jesus ressuscita no 3º dia. Ele volta e toma o corpo dele, o corpo glorificado. Ele permanece 40 dias aqui na terra com a gente, irmãos. Ele apareceu 40 dias. Depois de 40 dias, ele chamou os discípulos no Monte das Oliveiras. E lá no monte diz que ele subiu numa pedra, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E ele dá as últimas instruções para os discípulos. Ele dá as últimas instruções. E diz que quando ele estava dando as últimas instruções, quando ele fala assim: olha, vocês vão para Jerusalém e vocês fiquem lá, esperem lá em Jerusalém. De repente diz que veio uma nuvem, e aquela nuvem pegou o rei Jesus e foi levando o rei Jesus para cima. Jesus foi subindo, e eles ficaram olhando. E Jesus foi subindo, e ele vai, e eles ficaram olhando, e ele vai, e de repente Jesus desaparece nos céus. Vai embora. E eles ficaram olhando. Imagino que alguém disse: onde é que ele foi? Aí aparecem 2 anjos, e os anjos disseram: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus, do jeito que ele foi, ele vai voltar. E eu quero parar nesse ponto, irmãos. Semana que vem eu vou continuar. Jesus foi. E o que aconteceu quando Jesus desapareceu nos céus? Quando ele desapareceu,